Agora, abra a boa palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6 em diante. Juízes, capítulo 2, versículo 6 em diante. O texto, se você não tiver sua Bíblia, vai estar aqui no telão. Eu queria chamar a sua atenção para essa leitura tão preciosa da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram, cada um à sua herança, para possuírem a terra. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões, que ainda sobreviveram por muito tempo. Depois de Josué e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado em sua própria herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Pai, esta é a tua palavra. Ministra o nosso coração para que sejamos abençoados e sejamos instruídos, Senhor, segundo a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nesta manhã eu quero compartilhar de forma de ensinamento sobre o legado para a próxima geração. Como podemos construir um legado que traga consistência à nossa próxima geração? Os dias que nós estamos vivendo, irmãos, eles têm mostrado como as famílias estão tão fragilizadas, como as crises que chegam na família, suas perdas, como isso tem abalado a estrutura da família. E nós observamos que até muitos têm perdido a sua fé, sua caminhada com Deus. E essa pandemia realmente ela bagunçou com muita coisa. E nós estamos vivendo dias em que estamos diante de muita coisa insólita. Parece que estamos andando sobre certos ambientes pantanosos. E muitas vezes, por tudo que estamos vivendo, ficamos um pouco incertos sobre o futuro dessa nossa geração. E quando estamos falando dessa futura geração, estamos falando dessa geração dos 20 anos para baixo, porque os de 20 anos para cima, eles já estão tendo um posicionamento, e um posicionamento até não muito agradável. E esse legado que nós iremos construir, ele fará toda a diferença para os tempos finais. Jesus, ele fez uma pergunta, dizendo: quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Essa é uma pergunta da qual nós só veremos a resposta daqui a algum tempo. E quando nós olhamos para isso, irmãos, tudo que nós estamos vendo, tanto os mais velhos como os mais novos, precisam entender o seguinte: o que eu estou entregando
e o que eu estou recebendo. Aqui temos filhos, aqui temos pais. Então a forma como eu estou entregando e a forma como os meus filhos estão recebendo, e até mesmo os meus netos, aquilo que eu estou passando. Um legado, meus irmãos, ele é passado como as vivências que temos e as atitudes que construímos ao longo da nossa vida, de caráter, para os nossos filhos, de fé, de temor. Um legado, ele é definido da seguinte forma: são princípios vividos que irão nortear o estilo de vida da próxima geração. Então, a próxima geração, ela terá um estilo de vida que está sendo norteado por essa geração que está vivendo hoje aqui. Eu e você. Como já falei, os de 20 anos para cima já têm uma definição e conceitos de vida. Mas os de 20 anos para baixo, principalmente até os 18, eles vão absorver muito o que nós estamos norteando, o que nós estamos passando. Então, em cima disso, irmãos, que nós vamos ver esse texto que nós lemos. Veja como é interessante, eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que depois que Josué despediu o povo, os filhos de Israel se foram. Então, lá quando está finalizando o livro de Josué, e aqui nós estamos no livro de Juízes, ele despede o povo para tomar posse da terra que eles haviam conquistado. Então, ouça isso. Cada um foi para a demarcação que cada tribo recebeu. Então, eles se foram, cada um para o seu lugar. E o texto vai dizer que Josué viveu esses 100 e poucos anos aí, está registrado aqui, né? E que aqueles anciões que conviveram com ele, eu quero que você entenda isso, ó. Quem eram os anciões? Os anciões eram os líderes das tribos, eram os caras que comandavam as tribos. Então aqueles caras que estavam ligados a Josué, né, aqueles anciões, todos eles faziam parte da geração de Josué. E eles viviam e aplicavam tudo que Moisés havia passado para eles. Então, eles passavam isso para aquelas tribos. Mas o que aconteceu? O texto vai apontar para nós que aquela geração que recebeu de Josué e dos anciões, elas ficaram caladas. E aí é aonde nasce essa expressão, que é uma das expressões mais fortes da Bíblia. Toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais. Que geração é essa? A geração de Josué. Ali. Aqueles que entraram na terra prometida. Porque toda a parte que saiu do Egito, só entrou Josué e Calebe. E esses que entraram com Josué e Calebe foram aqueles que foram, de certa forma, até receberam alguma coisa. Agora todos morreram. Aí vem uma das expressões mais dramáticas da Bíblia. E depois dela, se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então olha só, um povo que saiu do Egito, Josué, quero que você entenda isso, viu o mar vermelho se abrir, viu o maná cair do céu, viu o Jordão se abrir, viu a nuvem de fogo e de fumaça que andava, né, durante o deserto. Ele e essa geração da qual ele ia passando. Então eles viram os feitos do Senhor e eles contaram esses feitos. E aquela geração,
ela possuiu a terra debaixo do conhecimento do Senhor. Mas essa geração, quando morre, vem a nova geração e diz que essa geração não conhecia o Senhor. E a gente fica num hiato aqui. O que aconteceu aqui? Nessa geração e nessa geração. Porque o que não conectou? Qual foi esse hiato que eles não sabiam dos feitos do Senhor? Eles não conheciam. E olha só uma coisa, irmãos, que eu quero que vocês entendam. Quando eles não conhecem o Senhor, se você pegar o texto na sequência, a Bíblia diz que eles começaram a adorar os deuses da terra. Eles começaram a adorar a Baal. Então, se eles não conhecem o Senhor, eles vão conhecer o quê? O que eles estão convivendo no dia a dia. É importante a gente entender que nesse tempo de conquista, veja uma coisa interessante, irmãos, para você compreender onde a gente quer chegar. O período dos juízes é um período que não se tem uma certeza de quanto tempo foi exatamente esse período. Ou seja, desde o primeiro juiz, né, até quando entrou o processo da monarquia em Israel. Mas calcula-se mais de 300 anos. Uns falam em 390, outros falam. Então, nesse período, Israel teve juízes bons, juízes maus. Subia e descia. Sempre oprimido de alguma forma. Mas toda a base disso é porque essa geração, que ela não conhecia o Senhor, ela passou para outra de qualquer jeito. E aquela geração que não conheceu o Senhor, vamos buscar um Deus para a gente. Havia falta de alguém que ensinasse, que ministrasse, que falasse de Deus, que falasse da lei, que ensinasse o perigo que eles estavam correndo por não servir a Deus. Então toda aquela geração se apostatou da fé. O que é apostatar, pastor? É trocar a fé divina por outra fé. E eles pagaram um preço, irmãos, muito grande. Porque eles se tornaram idólatras. E eles fizeram de tudo e mais um pouco. E quando você estuda o livro de Juízes, você vai ver que houve momentos em que Deus vinha resgatá-los, porque Deus tinha uma promessa, tinha um propósito. Mas aquela geração, ela, durante mais de 3 séculos, ficou insólida, flácida. E observe, irmãos, criou-se tanta raiz maligna naquele lugar, porque aquela geração não conhecia o Senhor. Então, o que nós queremos passar nesta manhã? Eu não quero fazer só um apelo, irmãos, ao teu coração emotivo, mas eu quero te trazer algumas coisas. Observe isso, irmãos. Durante 2 períodos da guerra que veio sobre a terra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a terra foi devastada por uma paternidade. Muitos filhos perderam seus pais. Então observe, da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, foi um período onde houve muitos órfãos sobre a terra. Mas órfãos de pais vivos, que morreram, se entregaram no campo de batalha. Então muitos cresceram revoltados,
odiosos, e houve muitas revoluções. É daí que, se você vai pesquisar, nascem tantas tendências que o mundo atual está absorvendo. Agora observe, nos dias atuais, até o momento, nós não tivemos nenhuma grande guerra. Porém, observe isso. Isso já é uma realidade. Nós estamos vivendo a geração mais órfã de todos os tempos. E agora é uma geração órfã, não de pais mortos, mas uma geração de órfãos de pais vivos. Então hoje nós temos uma geração, irmãos, que está vindo tão desalinhada. Só que as consequências que virão sobre muitas dessa geração, nós não podemos prever. Então, deixa eu te colocar algo que eu creio que é algo divino para todos nós. Deus quer levantar a minha vida, quer levantar a sua vida, quer levantar a minha família, quer levantar a sua família, para ser uma voz nessa geração que vai dizer: vai ter um remanescente nessa geração. Uma voz que vai se levantar e vai dizer: não, na minha família, para os meus filhos, vai ter um remanescente que não vai se cumprir Juízes capítulo 2. Não. Mas vai se cumprir sim o que diz a palavra de Deus em Mateus 28. Eu creio que aqui a geração não conheceu o Senhor. Mas em Mateus capítulo 28, Jesus declara para nós: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. E o primeiro lugar aonde eu vou fazer conhecido o evangelho de Jesus é no meio da minha família. Dentro da minha família vão conhecer que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Salvador, há só um caminho, há só uma verdade e há só uma vida, e só há um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a minha e a sua missão. Por quê, pastor? Porque, amados, do jeito que nós estamos aí, no meio de uma geração que quando vai para a faculdade, para a universidade, ouve de tudo, menos de Deus. Nós podemos concluir que a maioria das universidades não conheceu o Senhor. Mas eu quero te falar que a maior universidade que tem para um filho, para uma filha, não é uma grande universidade como Positivo, etc, etc. São grandes universidades ou Universidade Federal. Mas a maior universidade que o meu filho e a minha filha pode ter, o seu e o meu, é o lugar aonde ele nasceu e da onde ele veio. O maior professor, o maior, talvez, mestrado da vida que ele pode ter é quando ele olha para um pai e para uma mãe e ele enxerga Deus na sua vida. Porque aqueles irmãos que viveram com Josué, a Bíblia diz que eles viram as obras do Senhor. Sabe, uma das coisas que eu oro na minha vida é que os meus filhos, quando me ouçam falar de Deus, quando me ouçam falar de Jesus, eles comecem a dizer: Deus responde à oração do meu pai, Deus se manifesta na vida do meu pai, Deus traz milagre na vida do meu pai. Porque a partir do momento que eles veem isso, eu estou passando um legado, não só de palavra, mas eu estou revelando Deus para eles. Porque, amados, nós estamos caminhando para o tempo do fim. E não vai ser uma retórica. Muitos estão apenas desejando desfrutar do bom e do melhor antes que morra. Só que muitos estão desfrutando do bem e do melhor, estão se preparando para uma vida sem Deus. Sabe, amados, aquela geração que não conheceu o Senhor, pagou o preço da opressão,
Deixa eu te abrir aqui um parêntese. Preste bem atenção. O Deus que você crê, o Deus que eu creio, Ele vai influenciar a minha cultura. Deixa eu te detalhar mais isso. Toda crença que você tem, ela norteia uma caminhada para você. Toda crença que está estabelecida dentro de você, norteia um caminho para você. Então, todas aquelas crenças de Baal norteavam para eles o quê? E Asteroide, que eles podiam viver de qualquer jeito, que eles podiam fazer os seus cultos pagãos, que eles poderiam ter tido todo tipo de iniquidade e não haveria preço por isso. Mas quando nós andamos servindo a Deus, nós andamos em temor. E a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E como é que eu passo esse temor, pastor? Não é dizendo assim para o meu filho, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não. É vivendo na minha vida um temor que toque a vida do meu filho, não pelo que eu falo, mas da forma como eu vivo. Que vai nortear essa geração, irmãos, não serão palavras. Não será você sentar o seu filho e dizer, não faça isso, não faça aquilo, cuidado disso, cuidado daquilo. Talvez algumas conversas pessoais você vai ter que ter. Mas muito mais do que conversas, ele vai ter que ver Jesus na minha vida. Ele vai ter que ver como eu ando com Deus, no que eu creio. E eu digo para vocês que muitas vezes nós, como os pastores, nós somos refém do que pregamos. Os meus filhos me ouvem desde pequeno na igreja, irmãos. Desde pequeno. E muitas vezes eu perguntei para eles assim: vocês enxergam o que eu prego vivendo? E você sabe que, deixa eu falar isso aqui, que como igreja às vezes, como pastor, nós respiramos igreja. E às vezes nós nos sentamos na mesa. E um ou outro quer tocar algum assunto, e eles sempre viram isso de mim. Não é assim. Entre eu e a minha esposa nós conversamos, mas entre eles nunca. Você quer destruir a tua fé? Você quer destruir a fé dos seus filhos? Comece a falar mal dos teus irmãos de fé, dos teus líderes. Você vai destruir a fé dos teus filhos. Porque eles vão entender que tudo que você fala aqui é falso. Sabe o que acontece, irmãos? Porque uma geração não vai conhecer mais o Senhor. Não é porque ela não está ouvindo o literal. É porque ele não vê o vivencial. Ouçam isso, irmãos. Deus já me usou para curar muitas pessoas. Eu já vi surdo ouvir pela minha oração, cego enxergar, paralítico andar. Mas deixa eu dizer para você, sabe o maior milagre que eu celebro? É quando eu vi os meus filhos dizendo: Pai, quando vai chegar o dia do meu batismo? Sabe qual é o maior milagre que eu celebro? É quando eles estão doentes, eles dizem: Pai, ora por mim. Quando eles estão numa encruzilhada da vida para tomar algumas decisões que envolve casamento, que envolve profissão, que envolve isso, eles chegam e dizem: ore por mim.
O legado que passamos para uma geração, irmãos, é o que carregamos, é o que vivemos dentro de nossas quatro paredes, chamada lá. É ali que Deus se manifesta. Aquela geração não pôde conhecer, e ouça só, à medida que aquela geração não conheceu, se tornou idólatra, pagã, pagou um preço altíssimo, se tornaram escravos dos amonitas, dos moabitas, dos filisteus. Mas eu quero declarar uma palavra pelo Espírito de Deus sobre a tua vida. No meio de toda uma geração que está se decompondo, a sua família será uma família de remanescente. Se o temor do Senhor estiver ali, não será uma família que vai caminhar por pântanos, mas vai caminhar sobre a rocha, que é Cristo Jesus, porque eles vão conhecer um Deus vivo, um Deus poderoso, não um Deus religioso, mas um Deus que emana, Emanuel. O legado que deixamos para uma geração, irmãos. Talvez quando nós estudamos a família de Obed-Edom, talvez os filhos de Obed-Edom viram como ele tratou a arca. Se você for estudar, eu já preguei uma mensagem aqui sobre os filhos de Zadok. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que foi a única família que Deus preservou depois do cativeiro, para voltar a ministrar no templo. Sabe por quê? Aquela família levou um legado do seu pai: temor ao Senhor, santidade ao Senhor. Pastor, mas a geração que está aí quer fazer tudo e um pouco mais. Amados, o que vai impactar essa geração não é proibi-la, mas é aquilo que você vive e ensiná-los em temor do que Deus trará sobre eles. Caminhar com eles. Eu terminei recentemente 2 livros, o qual nós vamos aplicar na escola de José. Eu tenho falado um pouco sobre isso, sobre masculinidade. Sabe, irmãos, essa geração está diluindo os homens masculinos. Agora você sabe que está surgindo uma nova nomenclatura chamada PAN. Não é mais homem nem mulher, mas é PAN. Mas a minha geração não vai ter PAN. Vai ter homem, vai ter macho, vai ter fêmea, vai ser uma geração de remanescente que ainda sobre a terra vai declarar os princípios de Deus. Mas você sabe por quê? Você sabe por que nós estamos indo até para uma eleição aonde há uma briga de correntes ideológicas? Porque muitas famílias são religiosas, filosóficas, e esse legado está cada vez mais flácido. Então, por isso, irmãos, quando nós vamos abençoar os nossos filhos, e vamos declarar hoje, assuma um compromisso de passar um legado para essa criança, para esse menino, para esse adolescente, onde você vai fluir Deus sobre a vida dele. Ele vai conhecer o Senhor. E quem conhece o Senhor tem um encontro real. Ainda que vá longe, um dia vai voltar. Eu quero profetizar sobre a tua família. Você que está orando pelos teus filhos, esse filho vai voltar. O teu legado de oração, o teu legado de leitura da palavra, teu legado na televisão. Quando passamos isso, irmãos, estamos construindo esse remanescente, que na volta do Senhor
a estar preparando essa igreja para o arrebatamento. Aleluia. Uma geração que vai preparar pregadores da sua família, missionários. Para nós finalizarmos, porque à noite o pastor vai concluir. Se você não puder estar, nós vamos falar do Salmo 78. Queridos, há uma preciosa missão sobre nós. Uma preciosa missão. Pastor, mas eu não tenho filhos. Gere filhos espirituais, ó. Quem sabe, se prepare para ser mamãe, papai. Tem uns jovens aí que não querem ter filho. Mas levante-se como pai espiritual, mãe espiritual, e diga: eu vou passar esse legado na vida de alguém. Vou transmitir esse legado. Vou transferir esse legado. Ninguém vai poder dizer: essa geração não conheceu o Senhor. Lembre-se de uma coisa hoje, que se talvez você não lembrar de tantas, que a maior preciosidade que você tem e missão é instalar dentro da sua casa um legado das coisas de Deus. Pastor, não pude dar nenhuma herança para os meus filhos, mas deixo o legado do temor do Senhor. Essa é a grande missão que cada um de nós tem. Eu espero que nessa manhã, porque chamamos bênção geracional? Porque quando deixamos um legado, irmãos, essa bênção toca uma geração, vai tocar outra. Isso vai. Eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que temem e guardam os meus mandamentos. Aleluia. E para você que é filho, que está aqui, deixa eu te dar esse recado como pastor. Honre esse homem. Honre essa mulher. Às vezes você não gosta de ouvir algumas coisas que ele fala. É para o teu bem. Honre esse homem. Honre essa mulher. Para que você seja esse ciclo, esse instrumento para que essas bênçãos continuem fluindo. Não cesse em você.